né, para a gente conversar um pouco sobre a resposta para a pergunta de hoje. A pergunta é essa aqui. Como entender um... Não, não é esse não. Isso aqui a gente conversou ontem. Deixa eu ver aqui. Foi isso, gente? Não, não é esse não. Não é aqui não. Deixa eu procurar aqui o lugar certo, tá? Porque eu sei onde é que está. Se não está aqui, ele está... Resposta de hoje. Está aqui. Resposta de hoje, onisciência, não é isso. Onisciência, pronto, é isso aqui. Então a gente vai conversar sobre isso aqui. Cadê? A pergunta é: Deus escolhe momentos para ser onisciente? Deus escolhe momentos, porque a ideia, deixa eu ver se vai explicar aqui. Acho que vai. Então deixa eu fazer a leitura, porque aí fica fácil das pessoas compreenderem, né? Muitas pessoas, teólogos e doutrinários, acreditam e defendem a ideia de que Deus, sendo onisciente e amor, só permite o mal e suas consequências porque muitas vezes ele prefere não saber algumas coisas. Ele poderia saber todas as coisas com a sua onisciência, mas ele escolhe não saber algumas coisas. Inclusive eu vi isso, né, entre outros momentos, quando houve o tsunami, que teve toda aquela coisa que as pessoas se assustam e tal. Aí, como é que Deus permite o mal daquele? Então, uma das respostas dadas é que Deus tem coisas que Deus não prefere, não escolhe saber. Deus faz de conta que ele vai ser apanhado de surpresa. Entendeu? Tem essa resposta, né, que é dada para esse aspecto, para esta questão. Não podemos limitar Deus, eu li tudo aqui, deixa eu ver, porque muitas vezes prefere não saber algumas coisas, da mesma forma como pode todas as coisas e prefere não fazer coisas ruins. Essa questão de Deus é onipotente, ele pode tudo. Não, não é porque ele não prefere, é porque ele não consegue. Deus é amor, ele não consegue querer ou fazer qualquer coisa que fira o seu amor. Então ele não pode todas as coisas. Deus pode odiar? Não, ele não pode odiar. Ele pode fazer alguma coisa que venha me prejudicar com a intenção de me prejudicar? Não, ele não conseguiria e ele não gostaria que isso acontecesse. Então, Deus é onipotente, mas nem tudo ele pode fazer. Entendeu? Ele não pode fazer nada, ele não pode querer nada. Não é que não pode, ele não consegue querer nada, nem consegue fazer nada que prejudique seu amor, sua justiça e sua santidade. Não consegue. E por não conseguir, e por causa da sua essência, nem gostaria de fazer qualquer coisa assim. Tá bom? Muito bem. Então, seguindo aqui o item, não podemos limitar Deus a este ponto. Atendemos a algumas questões e criamos outras mais sérias contra o próprio Deus, o seu amor, sua justiça e a sua santidade. Segundo, duas situações temos que considerar antes de tudo. Uma é que ele é onisciente. Isso quer dizer que ele não sabe só o que vai acontecer em todas as épocas futuras, mas também que ele sabe tudo o que poderia acontecer se fossem outras opções e outras circunstâncias. Ele sabe tudo o que aconteceria em cada nível de mudança nos fatores que geram situações futuras. Então, digamos, deixa eu dar um exemplo aqui de novo com a caneta. Aqui está a caneta
Eu poderia pegar essa caneta agora, deixar nessa posição, ou colocar aqui, ou colocar aqui, ou colocar aqui. Então, são 4 opções para eu colocar essa caneta. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui em frente. 4 opções. Deus sabe, lá na fundação do mundo, Deus sabia quais as consequências, não só para daqui a pouco, mas as consequências daqui a 50 anos, a 200 anos, as consequências de eu colocar essa caneta nessa posição e ficar. Ou, se eu colocasse nessa posição, quais as consequências disto para daqui a 500 anos? Ou se eu colocasse aqui na frente, ou se eu colocasse aqui do lado. Então ele sabe, não é só o que vai acontecer. Ele sabe, ele já sabia, né, desde a fundação do mundo, tudo que poderia acontecer se as circunstâncias fossem diferentes. Ok? Então, onisciência é isso, é muito mais do que saber o futuro. É saber as opções, as consequências das opções para o futuro. Tá bom? Ok. Terceiro item. Outra situação essencial é a questão do tempo. O tempo de Deus não é o nosso. Não acontece como o nosso. Só estaremos amanhã quando amanhã chegar. O nosso tempo é assim. Eu só vou estar amanhã quando amanhã chegar. O tempo de Deus não é assim. A eternidade está toda num segundo. Num segundo. Toda a eternidade. Ele, agora, comparado com o nosso tempo, Deus agora está no momento antes da fundação do mundo. Nesse momento, ele está lá na fundação do mundo. Naquele momento da fundação do mundo. No momento da morte de Jesus, ele também está agora, há 2000 anos atrás. Neste exato momento, ele está aqui agora. E em todos os momentos futuros que haveremos de viver. Ele está lá também. Ele já está lá também. Isso quer dizer que não tem como ele saber de um momento e de outro, saber de um momento e outro não. Ele não tem como acontecer isso. Porque ele já está em todos esses momentos ao mesmo tempo. Não é? Não tem como ele não saber de um momento e não saber de outro. Pois no tempo dele, ao mesmo tempo, ele está em todos os momentos ao mesmo tempo. Tá bom? 4. Quando a gente cogita a ideia de um Deus que prefere não saber uma ou outra informação, demonstra um Deus fraco, não inteligente. Um Deus que não sabe resolver problemas e dificuldades e por isso foge. Se coloca indiferente e distante. Isso não é o caso de Deus, pois ele, com tudo que é e sabe, consegue transformar qualquer situação em bem, em algo proveitoso para o bem de todos que ele ama. Que mais? 5. Por que ele permite o mal? É uma pergunta. Já que é tudo isso que eu estou falando, por que ele permite o mal? Primeiro, porque este mundo é uma passagem. Não é para aqui que Deus nos quer. Nos criou para viver neste mundo porque sabia de antemão do pecado de Adão e das consequências dele para a eternidade. Para o céu ser céu, é preciso que só vá para lá os que pessoalmente queiram ser preparados pelo Espírito
para lá. 5, 10, 30, 60, 100 anos que vivamos neste mundo é muito pouco para tudo que Ele preparou para nós. Então, morremos por resultado de catástrofes ou outros males. Morrermos por resultado de catástrofes e outros males não afeta o nosso bem, a nossa felicidade eterna. Então, a gente vive nesse mundo, vive 50 anos, 100 anos, 120 anos, como vai ser o meu caso, né? Mas é muito pouco, não é para isso que a gente vive nesse mundo. Porque é só uma passagem, entendeu? A vida mesmo é depois. É depois. Então, para Deus, não faz diferença eu viver 20 ou 10 anos neste mundo. Não faz diferença. É claro que para o não salvo, isso faz diferença. Entendeu? Então a Bíblia diz assim: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque quanto mais ele vivesse, mais oportunidade ele teria de aquele trabalho do Espírito, de convencer ele do pecado, aquilo iria produzir mais resultado na vida dele. Entendeu? Só para você ter uma ideia, e como é que eu arrumo isso, se todo mundo vivesse 100 anos, 100 anos, todo mundo vivesse 100 anos, digamos que a gente teria, vou chutar números, tá? Digamos que teríamos, todo mundo vivendo 100 anos, e com o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo permanentemente, como ele faz, nós teríamos 50 milhões de salvos. Se todo mundo vivesse 100 anos, 50 milhões de salvos. Se todo mundo vivesse 200 anos, não teríamos só 50 milhões de salvos. A gente teria, digamos que, 150 milhões de salvos. Porque quanto mais você vive, quanto mais o Espírito está convencendo, maior a probabilidade de você tomar uma decisão adequada à insistência do Espírito. Entendeu? Então, quanto mais as pessoas viverem, mais a oportunidade elas têm para a mudança de vida. Então, Deus teria mais pessoas salvas. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio teria mais chance se ele continuasse vivo. Agora, a Bíblia diz também, claro que é Salmo, ele dizendo que preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Tá? Então, para quem é salvo, Deus se alegra com a morte dessa pessoa. Já está salva, então para que viver nesse mundo se tem coisa melhor para a gente? Então, para ele, né? Porque qual é o motivo de Deus permitir que a gente continue nesse mundo? Para que a gente faça como Paulo lá, falando aos filipenses. Eu estou em dúvida, queridos, na minha vida. Já estava velho, ali provavelmente Paulo já estava com seus 60 anos, mais ou menos, né? 61, 62 anos, mais ou menos. Ah, é velho? Não, basicamente a minha idade. Não é velho, novão desse jeito. Só que naquela época a concepção era de muita velhice. Né? Há pouco tempo atrás, 40 anos era muito velho. Tá bom? Então, era concepção. Você vivia e terminava aceitando isso como velhice, então já não tem mais como fazer o que você fazia antes. Tá? Muito bem. Então, Paulo, não é? A vontade de Deus seria que o ímpio nunca morresse. Então, vamos ver aqui. 6. Também. Cadê? É o 6. 6. Também, ele permite o mal e suas consequências, porque nos projetos dele, para criar seres pessoais independentes e não robôs obedientes, aprove a ele respeitar nossas vontades, nossas preferências, nossas decisões e também as consequências destas nossas determinações diante dele. Ele assumiu que iria respeitar as vontades do ser humano. Respeitar. Ele pode não gostar, ele pode não concordar, mas ele iria respeitar.
né? Sendo assim, ele permite tudo, mesmo aquelas coisas que sabe serem prejudiciais a nós mesmos e aos outros, pessoas que ele ama muito. Entende? 7. Quando lembramos dessa permissão dele para o que fazemos e preferimos e as consequências contra nós e os outros, não podemos esquecer que, por amor, ele capacitou a todos de uma forma ou outra para que fôssemos vitoriosos, abençoados, resilientes e até criativos diante dos males que nos chegam, mesmo quando não temos culpa por eles. Na verdade, tudo necessário para nossa felicidade e realização está disponível para todas as pessoas. Isso é uma demonstração do seu amor para com todo mundo. Então você vai encontrar felicidade mesmo na vida daquelas pessoas que estão com grandes dificuldades. E você vai encontrar infelicidade na vida de muita gente que parece que tinha tudo para serem felizes. Porque não depende das circunstâncias, não depende das condições de ninguém. A felicidade, Deus colocou em todo ser humano, né, a capacidade de ser feliz, independente da circunstância que esteja vivendo. Eu gosto muito de ver como aqueles vídeos, né, de música e de dança dos africanos. Gente, aquele povo mostra muita felicidade. Com todas as misérias que tem naquele lugar, culpa nossa. Culpa nossa, principalmente nossa cristã. Não só pelo silêncio de hoje, mas pelos maus feitos que fizemos no passado na vida deles. Mas você vê felicidade lá. Você vê alegria. Você vê contentamento, mesmo na dificuldade. Entendeu? Então Deus nos capacitou com isso. Não é? Apesar de nós sermos isso que somos, nós ainda conseguimos ser felizes e as nossas vítimas também podem ser felizes. Também podem ser felizes. Isso é amor de Deus. 8. Falando nisso, a gente lembra também o malefício do capitalismo e dos marqueteiros que usam seus conhecimentos para nos influenciar de tal forma que sempre achamos que felizes são os que eles determinam, os que trabalham muito, mesmo que seja para eles, os que produzem muito, mesmo que seja para eles, e os que ganham muito dinheiro e têm o que querem, como eles. E isso inculca nas pessoas que a grande maioria não é feliz, porque não está nesses critérios. É um trabalho maléfico, diabólico. Tem gente que é feliz e diz assim, não, eu não sou feliz, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, eu não consigo comprar isso, eu não consigo comprar aquilo. Aí deixa de viver a felicidade que poderia ter, poderia viver, porque foi dito para ele, os diabos disseram para ele, que ele só é feliz se ele tiver a melhor marca da roupa que veste, do sapato que calça e do chapéu que usa. São diabos. 9. Mas é claro que o capitalismo mente, e mente muito. Este é o motivo porque o capitalismo se dá bem nas democracias, pois usam a liberdade que pregam para favorecerem suas mentiras. Se observarmos as estatísticas, o número maior de suicídios, depressões, estresses e outros males psíquicos estão nos países mais ricos, os que parecem mais propícios à felicidade por terem e serem o que têm e são. Eles matam os países pobres que morrem sorrindo e se matam por descobrirem que a felicidade não tem nada a ver com suas riquezas e explorações dos outros.
Eles só descobrem isso depois. Deus é nosso. Eu coloquei aqui, acho que foi no sábado, eu coloquei no Facebook, eu coloquei um vídeo onde o rapaz lembra, não sei se aquilo é verdade, mas se não for, tem a ver com a verdade. Steve, né? Steve Jobs, Steven, sei lá, o Jobs, né? Dizendo que com toda a riqueza que ele tem, com toda a fortuna que ele tem, na verdade ele descobriu que a felicidade não tem nada a ver com aquilo, mas foi depois que ele tirou dinheiro de muita gente, porque a inteligência dele era para tirar dinheiro de muita gente, para poder enricar. Ele não usou a inteligência dele para ser bênção ao mundo, não. Ele usou para ficar rico. E isso não é ser bênção às pessoas, porque ele mostrou para as pessoas, olha, o computador que vocês têm não vale nada, o bom é o meu. O celular que vocês têm não vale nada, bom é o meu, compre o meu eu vou facilitar para você, porque o meu, é o meu, é o meu. E todo mundo foi comprando. E ele enricando, enricando, enricando. Entendeu? Muito bem. 10º. Deus é onisciente, não tem como ele não saber de todas as coisas. Não tem como ele não saber de todas as coisas. Ele é sábio, não tem como não usar todas as coisas ruins e boas para o seu propósito em ser amor para com todas as pessoas, por piores que sejam as condições de cada uma dessas pessoas. Além do mais, amando todas as pessoas, ele anseia ser tudo o que ele é e em benefício de todos os seus amados. Tá bom? Então, esses itens é para responder a essa pergunta. Deus escolhe momentos para ser onisciente? Escolhe uns momentos e outros não? A gente, então, conversou todos esses itens para tentar responder isso. Tá bom?